E aí, gente, começa agora mais um Papo Daqui Extra. Ao contrário dos papos daqui de quarta-feira, que são com ex-jogadores da dupla Grenal, no fim de semana a gente sempre posta uma conversa com um jornalista. A gente já recebeu jornalistas aqui do Sul, de São Paulo, e hoje eu estou tendo a honra de receber um cara que foi referência para mim quando eu escolhi até fazer jornalismo, até quase fiz meu TCC entrevistando ele na época, que é o Juliano Dipp. Tudo certo, Juliano? Tudo certo, meu querido. Prazer falar com você e com todos que te acompanham aqui pelo mundo online, que agora virou um dos principais meios de conexão entre as pessoas durante a pandemia, né? Pois é, pois é. Cara, falando em pandemia, já que começou tocando nesse assunto, como é que a gente sabe que jornalista não para, né? Alguns conseguiram ir para o home office, fazer outras coisas, mas como é que foi para ti, em meio à pandemia do coronavírus, seguir tocando tua vida, tocando teus projetos? Cara, é o que você falou, a nossa vida continuou, né? A gente teve que trabalhar, teve que sair, e continua agora, né? Eu estou visitando meus pais aqui, por exemplo, eu tive que fazer um procedimento para vir para cá, por opção minha mesmo, porque eles estão isolados e eu estou no risco diário, né? Então, fiquei 3 dias em casa, no quarto dia eu fiz o exame, e aí, assim que saiu o resultado, eu vim para cá. Porque a gente se protege com máscara, álcool em gel e tal, mas tem que sair durante um bom tempo. E ainda hoje, as entrevistas, boa parte delas são feitas por Skype, mas a gente já está muito na rua, né? Nunca deixou de ir para a rua, mas dava para balancear um pouco mais no começo, porque as pessoas não estavam na rua. Conforme as coisas vão reabrindo e tal, a gente não teve muita escolha e tá aí, tá se arriscando dentro do possível com as medidas de segurança, né? Sim, ainda mais com uma eleição que tem esse ano, né? Que tem a cobertura eleitoral também, né? Que não tem como não ir pra rua, né? Pois é, a campanha vai ser diferente para todo mundo, né? Mas o corpo a corpo, que é o que mais demanda a nossa cobertura, eu já fiz algumas campanhas eleitorais, e o corpo a corpo, que é o que mais demanda a nossa presença, vai ser reduzido. Os políticos vão estar menos no chão, né? Porque é uma eleição municipal, então a expectativa era que tivesse muito político andando em bairro, nos mais de 90 distritos de São Paulo, que é o caso do local onde eu cubro e tal, mas isso deve se abrandar. Ainda assim, é uma cobertura, né? Já começou, inclusive, a Band, como sempre, protagonizando o início da cobertura eleitoral, já começou com o Band Eleições. Inclusive, eu fiz o programa de abertura com Márcio França. A apresentação é da Sheila Magalhães e vai ao ar toda quinta-feira, meia-noite, na Band, né? Já estamos entrevistando os principais pré-candidatos. Juliana, eu queria te perguntar, de onde é que veio, por exemplo, o jornalismo na tua vida? Você tem a tua carreira de jornalista, também tem uma carreira de ator de teatro. Eu queria saber de onde é que vem o jornalismo e qual a importância do teatro para, daqui a pouco, para a desenvoltura, daqui a pouco para... O que tu conseguiu trazer do teatro para o jornalismo? O jornalismo não teve um momento de escolha. Eu já sabia que eu ia fazer isso há muito tempo, quando eu era criança, porque era uma paixão. Era algo que me envolvia já, né? Eu gostava muito do mundo das artes cênicas em geral e do jornalismo, eu fazia reportagens, escrevia como se fossem revistas, entrevistava os outros daquela maneira mais infantiloide, né? Então, quando chegou na época da faculdade, bom, é o que você vai fazer, é o que estava na minha cabeça já de fazer, né? E o teatro, sem dúvida, ajudou nisso que você falou. Acho que é na desenvoltura, na expressão vocal, na expressão corporal, mas de uma forma intuitiva, assim, né? Não é que eu pego e falo, bom, vou usar técnicas do teatro na minha profissão. Não. Eu acho que me ajudou a formar como profissional, em geral, como comunicador, né? O teatro tira todo mundo um pouco de dentro da casinha da timidez e do seu silêncio próprio para te ajudar a se comunicar, né? A mensagem chegar no outro. E acho que eu incorporei isso no rádio, principalmente, que foi onde eu mais trabalhei, e que a gente tinha só a voz, né? Então, articular, falar, mas isso também tem muito da técnica de jornalismo de descrever as coisas detalhadas e tal. É claro que não dá para desconsiderar. Eu acho que tem um pouco de tudo no meu dia a dia profissional.
Desculpa, só para uma curiosidade, eu estava olhando tua carreira ali, a parte do teatro, tu fez algumas peças dirigidas pelo Jairo Matos. O Jairo Matos é o ator, aquele da Globo, que fez Boca Lixo, Barriga de Aluguel. É ele mesmo. É porque ele é aqui de Alvorada, da cidade onde eu moro. Ah, você tá brincando? Sim, sim. É, ele é um gaúcho expatriado em São Paulo, né? Eu tenho até um Gaúcho de amigo, Mário Alvorada. Sérgio, o meu amigo Mário Sérgio chama ele de Gaudério. O, o, o Jairo tem um trabalho muito bacana com palhaço. Ele é um grande palhaço de formação, de rua, né? Tem histórias incríveis de participação em grandes grupos, como o Parlapatões, por exemplo. E lá atrás, em São Paulo, eu morava com o Tadeu, que era um dos atores da peça Tarde de Palhaçadas, que o Jairo dirigia, e o Mário Sérgio, que era o produtor, era um grande amigo meu também, que eu conheci através do Tadeu, e acabaram me chamando. Eu fiz Tarde de Palhaçadas uns 2 anos com o Jairo, e depois fizemos uma outra peça que se chamava, com a direção dele, Sedutor por Acaso, outra comédia, não de palhaços, mas também era uma comédia. O Jairo é um homem de teatro. Por mais que ele tenha feito esse sucesso na televisão, ele é um homem de teatro. Não, seguido ele tá aqui na cidade porque tem uma produtora de cinema independente aqui na cidade que sempre faz um filme para cada 2 anos. E sempre que tem o filme, ele vem para a cidade e grava uma ponta do filme para ajudar aqui no cinema da cidade também. Ele é um entusiasta, ele é apaixonado pela arte, assim, é um grande entusiasta. Por isso que eu acho que, apesar de ter feito sucesso na televisão, nunca abandonou o teatro raiz, vamos dizer assim, né? E tu consegue ainda, a tua carreira como jornalista foi crescendo. Acredito que depois do CQC, que deu um baita boom, assim, principalmente ali pelo programa. Tu ainda consegue fazer teatro hoje? Ou teve que parar por causa da carreira de jornalista? É difícil, é mais difícil. Eu fiz muito tempo, eu estou sem entrar em cartaz desde 2017, há 3 anos. Mas consigo, porque em 2017 eu já estava na Band e deu certo. Mas é mais difícil, porque eu viajo muito. E aí marcar um compromisso de 3 meses é um pouco difícil para mim, né? Ficar em cartaz 3 meses. Mas eu vou tentando driblar isso. Talvez ano que vem a gente tenha alguma novidade aí. Quando tu entra no CQC, tu já tinha passado pela SBT, estava na CBN, se não me falha a memória na época, tinha passado por TV Cultura, Rede Vida, um monte de canais. Da onde vem a proposta do CQC? Eu trabalhava na Rádio CBN, trabalhei lá por 7 anos. Eu não trabalhei na TV Cultura, eu fiz um programa em Bauru, numa retransmissora da TV Educativa do Rio, que era na TV Prevê. Mas no CQC eu estava trabalhando na CBN já há 7 anos, e o Dan Stuba, que também trabalhava lá. E o CQC estava reformulando, e o Dan ia fazer parte do time que a Bandeirantes estava montando, né? E aí eu mandei um e-mail para ele, a gente trabalhava na mesma empresa, mas não éramos amigos íntimos, né? Éramos conhecidos. E ele, muito atencioso, me deu muita atenção, indicou a pessoa que eu deveria conversar para tentar fazer um teste. E ele não conta, mas acredito que lá dentro ele jogou a meu favor, assim, porque eu fiz 2 testes, mas não sei se eu teria sido... Se eu teria feito, obviamente que eu só passei por causa do teste, mas eu não sei se eu teria feito o teste se não fosse a indicação dele. E aí, depois do segundo teste, em janeiro de 2015, eu já entrei naquele mês mesmo pro time do CQC. E daí tu faz o Proteste Já, que já era um dos quadros mais importantes, assim, com mais audiência ali, que tinha o Rafinha antes, teve o Oscar Filho apresentando, e tem tu também. Como é que era, cara, fazer aqueles quadros ali? Porque acho que talvez era o quadro que as pessoas mais se indignavam. Pelo menos era o que eu mais me indignava olhando como as coisas aconteciam, principalmente nas cidades de interior, né? Eu acho que, junto com as entrevistas com políticos, eram os 2 quadros que tinham mais a cara do CQC mesmo, né? Uma puta responsa, porque, como você disse, o Rafinha Bastos, o Oscar Filho. Mas eu sabia que eu não ia fazer o que os caras fizeram. Eu sabia que eu não tinha competência para fazer aquilo. Né? O meu estilo profissional eu sabia que eu não adiantava eu tentar fazer igual eles, que não dava. Né? O Oscar, até mais do que o Rafinha, é um ator esplêndido. E ele utilizou muito o teatro para criar e fazer situações que marcaram história no Proteste Já. É um cara que eu admiro muito. Então eu
nem me preocupei em voltar a ver o que ele tinha feito ou coisas do tipo. Eu vi algumas coisas que eu já conhecia, mas mais no intuito de entender qual era a dinâmica, porque eu sabia que eu não ia fazer o que ele fazia. Como eu nunca fiz o que ele fazia, não conseguiria fazer se eu tentasse, porque ele era muito mais extrovertido do que eu, muito mais cara de pau, vamos dizer assim. Então a saída foi apostar no... É claro, foi uma coisa de segurança minha, foi apostar no jornalismo, que era o que eu mais conhecia. Então eu me pautava muito bem e tinha uma produção muito boa, né? Eder Fisch, Adriana Rondon, Gato, que me munia de informações para que eu pudesse fazer o enfrentamento que os meninos faziam daquela forma, abusando um pouco mais da arte cênica, mas fazer com o mesmo resultado positivo no sentido do público olhar e se sentir vingado, e se sentir representado, e se sentir quem se sentia injustiçado, sentir que nós estávamos tentando fazer um pouco de justiça ali, não querendo ser justiceiro nem nada disso. Então foi por essa rua que eu fui. Não dava para eu tentar fazer que nem os meninos e também nunca me exigiram isso. E eu acho que foi o que deu certo até. Eu lembro, assim, pelo menos bem, de um que não era Proteste Já, mas que foi uma série que eles fizeram haters, que até vocês vinham aqui no Sul, referente a uns haitianos que tinham cometido xenofobia com eles no posto de gasolina. E eu lembro de 2 Proteste Já bem marcantes, pelo menos para mim na época, porque era bem a época que eu estava pensando em fazer meu TCC sobre isso. Que é um que tu vai numa cidade, acho que também foi na marca de São Paulo, que tem uma escola, uma creche fechada há muito tempo, que tu pega a placa, te veste de mestre de obra e entra na prefeitura. E aquela em Matinhos, no Paraná. Matinhos. E a da igreja que vocês vão doar o ar-condicionado, que tu bota o GPS dentro do ar-condicionado. Isso foi em São Paulo. Cara, como é que a gente vê que aquele jornalismo ali, que era até um debate que eu tinha na faculdade, que eu acho que eu te perguntei na época se aquilo era jornalismo, porque eu achava que era, mas a gente achava que não, era muito combativo. Hoje não tem isso. O protesto já não tem mais. Tu acha que tem espaço para isso ainda? Acho que tem, de outras formas. Sem o show que existia no CQC, acho que ele ainda acontece, esse tipo de... Mas acho que tem espaço. Se alguém quiser fazer aquilo que a gente fazia, vai bombar. Eu acho que esses quadros eles sobreviveriam se o programa tivesse continuado, entendeu? Porque o ódio disseminado pelos haters é uma coisa que levanta a fúria de muita gente. E muitas vezes a gente não leva para o debate, só fica na briga. Então, levar para o debate, eu acho que é alguma coisa que o programa fazia. E esse, por exemplo, que você falou do GPS, isso aí dá para fazer direto, em várias cidades, com doações, esse tipo de coisa. A gente fez uma clínica de recuperação e o pastor que cuidava da clínica levou o ar-condicionado para a casa dele, né? Depois a gente foi lá fazer o flagrante, vamos dizer assim, né? Um absurdo, né? Essas coisas que a gente não preferia não ter que repercutir. E em Matinhos também, era uma creche, uma cidade cheio de capangas do prefeito, nós fomos perseguidos, nós tivemos que sair da cidade escoltados e cancelar o hotel e ir dormir em Curitiba, porque partiram para agressão física mesmo, para cima da gente, né? E aí não era esse o intuito. O quadro não tinha esse objetivo. A provocação que a gente fazia não era para levar ninguém ao extremo da violência, mas sim para resolver os problemas da população. E tu acha que teve algum momento naquela época que tu ficou com medo de tua vida em risco? Eu sei que chegou momentos ali com essa situação que tu fala, que eles agrediram vocês e foram para cima, teve situações daqui a pouco mais fortes. Teve algum momento que que tu ficou, o pessoal da produção, com medo de que acontecesse algo pior? A vida em risco, talvez não, mas a gente não queria apanhar, né? Então, é o que eu te falei, por isso que a gente pediu para ser escoltado, para sair da cidade. Porque a GCM estava do lado dos capangas. Então, a Guarda Civil, quando a Guarda Civil chegou, eu falei, nossa, agora estamos tranquilos. Mas não, eles vieram para cima da gente. Aí eu falei, opa, mas quem está me agredindo é ele, o senhor está vindo para cima da vítima? Aí a gente chamou a Polícia Militar, porque a Guarda Civil ela é do município. Então, ela estava nas mãos do prefeito. Mas a Polícia Militar é do estado do Paraná. Então, foram lá, nos atenderam e nos escoltaram. Eu vou te confessar, eu não senti medo de morrer. Não cheguei a essa situação, nunca passei por nada próximo. Então, não acho que é uma coisa que
É claro, existe um assassinato de jornalistas no Brasil que não é coisa pequena, não. Mas não me arrisquei para tanto, eu acho. Houve ocasiões já no Jornal da Band que eu acho que eu fiquei mais no limite, por exemplo, numa série que eu fiz no Paraguai sobre tráfico de armas. Mas não também no limite de correr risco de vida, não nesse sentido. Mas há uma abordagem um pouco mais séria que a do CQC, que eu acho que poderia levar as coisas para extremos mais negativos. Quando a gente... a série do Haters, principalmente a que tu vem no Rio Grande do Sul, que eu me lembro bem na época assim, que tu veio aqui para o Sul, a gente vê ali com um entrevistado, que é o cara que foi até acusado de xenofobia e tudo mais, coisas que a gente vê hoje como fake news, como redes de ódio e os extremos de direita e esquerda, assim. Tu acha que o protesto já seria acontecesse hoje? Esses riscos de violência, essas indignações, essas ações que o Matinhos era exceção, não se tornariam mais comuns ou não? Eu acho sinceramente que não. Eu acho que é um quadro que pode ser feito em qualquer momento da nossa história, porque a câmera ligada é uma fonte de defesa. E hoje os celulares filmam, as coisas são mais profissionais até do que há 5 anos atrás. Então você tem muito mais gente para poder registrar em sua defesa também. Então isso ajuda. Né? No finalzinho do CQC em Mariana, quando a gente foi gravar lá, a gente usou o celular, inclusive, no momento que houve uma gravação em cima da hora e que não tínhamos o cinegrafista por perto. Então, acho que hoje esses recursos fariam mais presença e beneficiariam. A gente ia ter mais gente trabalhando a nosso favor, de repente, vigiando os haters, né? Encontrando os haters. Pensou que legal a participação da população hoje em dia? Se você achar esse cara, conta pra gente onde ele tá, grava, filma, né? São coisas que hoje todo mundo tem à mão uma câmera de qualidade na tela de um celular. Eu, por exemplo, estou conversando com você através do celular. O CQC, ele é muito... As pessoas falam dele, assim, principalmente virou, após a eleição de 18, a pergunta que talvez você até respondeu já, que o CQC criou o Bolsonaro. O CQC criou o presidente da República, deu espaço para o presidente da República. Tu acha que realmente teve esse espaço? Tu acha que ele aproveitou esse espaço, que queria estar em todas as mídias e era estratégia? Tu acha que tem uma influência do programa no que se tornou o atual presidente da República, que ele acabou sendo eleito depois? Olha, o CQC acaba em dezembro de 2015. O Bolsonaro é eleito presidente em 2018, em outubro, quase 3 anos depois. E o CQC acaba porque não ia muito bem de audiência. Então, colocar na conta do CQC isso aí, eu acho um pouco de equívoco com a história do programa. O CQC sempre entrevistou o Bolsonaro para ridicularizar as coisas que ele falava. Era um programa de humor. Era um programa que deu muita voz, por exemplo, ao Jean Willis. E o Jean Willis teve que sair do Brasil porque ele foi ameaçado de morte. Então, o CQC apresentou as duas faces. Nós vivemos num momento, principalmente depois do golpe, e durante o golpe em si, que as forças políticas não souberam criar protagonistas para alavancar a eleição de 18. Então, acho que o que elegeu o Bolsonaro, primeiro, foi a questão do que aconteceu em 2016 e principalmente ele mesmo. E um grande número de reacionários que existe no Brasil e que estava no armário e com o avanço da internet foi saindo do armário, vamos dizer assim. Obviamente, o CQC ajudou a popularizar o Bolsonaro, mas ele já estava no 5º mandato quando o CQC estreou. Quer dizer, ele já era eleito e reeleito, tal. Não podemos subestimar essa história dele, né? Ele já existia. E se não existisse o CQC, ele seria eleito em 2018 da mesma forma. Então, tem gente que me vira e mexe e manda entrevista de outros integrantes do CQC falando, tá vendo? É só você que não assume. Mas não é questão de assumir ou não. Mesmo porque eu fui só 1 ano do programa, quando o Bolsonaro já era um sucesso. Eu acho, se você me perguntar, você acha que o programa dava muito espaço para ele? Eu acho, dava espaço demais. Mas dava porque funcionava, porque ele era patético, porque a gente fazia piada em cima das idiotices que ele falava. Dava porque era interessante para o programa.
não dava espaço para ele como um líder político que quisesse se pronunciar, entendeu? Eu, pelo menos, toda vez que entrevistei o Bolsonaro, foi para achincalhar. Naquela época, né? Saúde! Saúde. Juliano, olha só, agora eu estava falando dessa questão de política, que é uma coisa que Você concorda com o que eu falei ou não? Eu acho que o que tu falou tá certo. Eu acho que eu acho que se deu espaço demais, mas eu acho que por mais que eu adorava e era um canhão de audiência, eu nunca, no início ainda principalmente, que tinha muita audiência, eu sempre via num tom de zoeira, assim, eu nunca via num tom de tipo, quero dar espaço para essa liderança falar. O CQC sempre foi, e lá em Brasília normalmente era o Rafinha ou o Danilo como repórter inexperiente. Isso quando era no auge do CQC, que eram caras que eram humoristas que pegavam no pé. Então eu nunca vi isso, assim. O Rafinha mesmo deu uma entrevista que eu ouvi esses tempos, que ele falava que achava que ele tinha um reduto, que o Bolsonaro tinha aquele público, que ele nunca esperava que o Bolsonaro chegaria onde chegou, por exemplo, que achava que se comunicava com aquele nicho dele, mas que ele aproveitava todos os espaços para falar. De fato, a gente não achava que ele tivesse jamais a chance de chegar à presidência. Juliana, quando eu estava na faculdade, e hoje eu trabalho num jornal local aqui em Alvorada, né? Um jornal da cidade, que vai cobrir as eleições, até que a gente estava falando antes. Eu sempre tive esse receio, e por orientação do jornal eu tenho essa decisão, mas por medo, antes de entrar no jornal também, de como jornalista não pode revelar o seu lado político, porque senão ele vai estar sendo imparcial. Tu, na entrevista que a gente está conversando agora, me corrija se eu estiver enganado, parece ser um cara de esquerda, um cara progressista, um cara que... E para mim tá tudo certo, e eu não posso falar o que eu sou porque minha empresa não libera eu falar. Mas eu queria saber, teve algum momento... Primeiro, se eu tô certo, né? Se tu é um cara de esquerda, um cara progressista, um cara contra o presidente da República, e se teve algum momento... E como é que foi para ti revelar essa posição? Tu não ficou com medo de isso te fechar portas? Não ficou com medo de começarem a te descredibilizar o trabalho? Não, porque eu nunca revelei nada. Eu acho que debater esquerda e direita no Brasil hoje é um pouco complicado, né? Porque, na maioria das vezes, os protagonistas dos dois lados são pessoas com histórias políticas bem parecidas e, a maioria delas, ligadas à direita. A gente não tem liderança de esquerda no Brasil, né? Não tem um governo de esquerda para a gente falar. Eu não considero o governo do PT um governo de esquerda. Eu sou progressista, óbvio. Acho que todo jornalista é progressista. Ou deveria ser, né? Porque o jornalista ele é o porta-voz de um momento de vanguarda, de um momento de mudança, né? Deveria ser assim. Então, falar que é progressista não tem problema, né? Eu espero que a gente sempre tenha uma imprensa progressista. Deixa os reacionários comentarem, criticarem, né? Às vezes a gente tem nas colunas de jornais e tal, mas o jornalismo por si só, a tendência dele é ser progressista, né? É abrir os olhos para uma sociedade, da sociedade. E então eu me considero progressista. Eu acho que não existe muito essa força esquerda-direita no Brasil hoje, né? O que você vai chamar de esquerda da Coreia do Norte? Ou vai chamar o governo Dilma de esquerda, que tinha o presidente Temer de vice. Então, aqui no Brasil é um pouco difícil criar essa identificação, o que me facilita para responder a sua pergunta. Eu acho que não tenho preocupação em relação a isso. E se eu gosto ou não do presidente, eu acho que, independente de quem for o presidente, todo jornalista tem que olhar para ele com desconfiança. E é assim que eu faço desde que eu comecei a trabalhar. Obviamente que a gente tem fontes, que a gente tem afinidades com alguns políticos, mas por objetivo profissional, né? E não por tendência ou por pensamento convergente, coisas do tipo assim. Tanto é que, se você assistia o CQC, você sabe que a gente pegava no pé da Dilma, do Lula, do Serra, do Alckmin, do Temer, e do Cunha, e da Marta Suplicy, da Erundina, de quem fosse, né? E é assim até hoje. O jornalismo, obviamente, tem que tentar ser o isentão, como se diz, né? Mas as mídias, não existe alguma emissora de televisão de esquerda? Não existe. Existe algum jornal impresso de grande circulação de esquerda? Acho difícil encontrar jornalista trabalhando em veículos de esquerda. Dependente do que a gente é ou não, é difícil você trabalhar
Então, acho que vai ser difícil ouvir um jornalista falar de esquerda, porque ele vai fechar tudo, que ele é de esquerda, porque ele vai fechar todas as portas dele, né? Qual que é o veículo de esquerda que você vai ter emprego? Ninguém é de esquerda. Nenhum veículo de comunicação é de esquerda. A internet fica feliz com uma capa de jornal mais progressista, mas é o máximo que eles fazem. Não vejo na imprensa nada que se aproxime da esquerda. Mas tu acha que, por exemplo, eu entrevistei algumas pessoas que são jornalistas esportivos. E antigamente existia também o medo do jornalista revelar seu time, por exemplo, jornalista esportivo. O que hoje não existe mais. Muitos jornalistas, pelo menos da nova geração, tá todo mundo revelando, até porque na rede social tu vai achar uma foto minha com a camisa do Grêmio, por exemplo. Eu acho que vai chegar um momento da maturidade da população ou da classe de um jornalista poder revelar, por exemplo, eu poder revelar que eu tenho um posicionamento e poder trabalhar em veículo porque as pessoas vão acreditar que eu sou profissional antes do meu posicionamento? Eu acho que é importante haver veículos que defendam linhas políticas. E aí, dentro desses veículos, os profissionais têm que se identificar com isso. Eu acho mais nobre do que quando é velado, igual a forma que é hoje. A gente tem muitos veículos defendendo um pensamento de direita, liberal, mas de forma velada, sem fazer um editorial, por exemplo, apresentando o seu lado. Então, talvez no macro eu acho difícil, mas talvez em instâncias municipais ou em revista, tem revistas que anunciam quais são as suas linhas, né? E quais os candidatos que elas apoiam, por exemplo. Mas, de fato, o jornalista em si, o repórter, eu acho difícil, acho complicado com a profissão. Depois que você ganha um crédito, que você vira comentarista, cronista, tal, aí tudo bem. Você já não está mais sob a regra de ser imparcial enquanto repórter, né? Para ser comentarista, você precisa ser parcial. Então, eu acho que nesse momento eu poderia me sentir à vontade, mas eu acho que vai demorar uns 40, 50 anos para eu chegar nesse nível. Então, não é algo que me preocupa. Eu me preocupo, sim, em ser mais transparente possível na cobertura. Eu vou tratar o Temer, o Lula e o Bolsonaro e a Dilma e a Marina com o mesmo rigor sempre. É algo que espero nunca me decepcionar em relação a isso. Quando termina o CQC em 2015, 2016, tu segue na Bandeirantes, tu acaba não saindo da emissora e até dá uma entrevista do sentimento de participar da bancada com o Boechat, por exemplo. Como é que surge essa oportunidade? Como é que termina o CQC? Tu achou que tu ia pra rua? Eles já estavam conversando contigo para tu ficar? E como é que segue a carreira na Bandeirantes? Como é que fica esse espaço? Foi muito rápido e não deu tempo. Eu peguei um voo para Brasília para fazer uma cobertura no Congresso e quando eu desci do avião, meu telefone já estava tocando. Era um repórter da Folha pedindo para eu dar uma entrevista sobre o fim do CQC. Eu falei, olha, eu cheguei aqui em Brasília para gravar uma reportagem, não estou sabendo do fim do CQC. E, na sequência, já liga o diretor do programa e fala para mim, olha, o programa acabou, nós vamos ter mais 2 edições, então você grava a sua matéria. E ali ele já me avisou, ele falou, mas você vai ficar na emissora. Há um convite para você ficar. Não divulga nada, nem fala nada. Então, não que isso diminuiu o meu choque, eu fiquei muito triste, foi um dia de choradeira mesmo. Mas o choque não foi tão grande quanto aquele medo de ficar desempregado, né? Até assinar com o Jornal da Band mesmo foi mais um mês, mais ou menos. E aí sim, um mês de um pouco de tensão e tal. Mas de tristeza. A gente fica triste quando um ciclo da nossa vida acaba. Eu fiquei triste quando eu saí da CBN. E era por um bom momento, um bom motivo. Mas eu fiquei triste porque eu tenho saudade daquele cara que eu era, daqueles momentos que eu vivi, das coisas que eu passei ali. E o CQC também foi triste quando acabou. Mas, por outro lado, abriu uma página muito importante da minha vida, que foi de me tornar repórter nacional. Assim, na CBN eu fazia muito jornalismo local. E desde que eu entrei no Jornal da Band, eu só tenho crescido como pessoa, assim, sabe? Aprendido, feito coisas novas, coberturas incríveis, que a gente poderia passar horas falando. Então, hoje, analisando de longe, eu acho que eu fui muito privilegiado de ter recebido o convite para ficar no jornal e ter ficado.
Porque essa é minha casa. O jornalismo é onde eu sempre trabalhei, né? O CQC que era uma coisa diferente, eu tateava, senão não era uma coisa que eu fazia com 100% de pé nas costas, pé na porta, sei lá como é que fala a expressão. Juliano, tu trabalhou em rádio, trabalhou em TV, trabalhou no programa do CQC que era infotenimento. Aqui no Sul, na faculdade, a gente aprendia que era infotenimento, que é mistura de informação com entretenimento. Deu aula, fez teatro. O que tu sonha ainda? O que tu almeja? O que tu quer conquistar ainda? Seja como vida pessoal, seja como vida profissional. Cara, eu não conquistei nada, na verdade. Eu segui o caminho que a maioria das pessoas que nascem na classe média, que são brancas como eu e tal, seguem, né? Você se forma, você arruma um bom emprego e ponto final. Eu não acho que eu venci grandes obstáculos. Muito pelo contrário, eu acho que eu sou parte de um grupo privilegiado e fiz jus a essa cartilha que a gente segue, né? De trabalhar, mudar de emprego e tal. Agora, sonhar, a gente sonha, né? A gente quer sempre fazer, sei lá, eu cobri 2 G20, eu quero cobrir mais uns 10. Eu cobri prisão de presidente. Não que eu queira cobrir mais prisão de presidente, mas eu quero ainda fazer grandes coberturas políticas. Eu quero... eu viajei cobrindo muitas tragédias. Eu gosto de fazer isso. Eu não quero que tenha mais tragédias, mas se tiver, eu quero estar lá. Eu quero contar história. Eu acho que é uma coisa que eu gosto. As pessoas falam muito sobre, na televisão, o caminho seria virar âncora, né? Eu até virei, tem um programa na Band News que todos os dias das 9 às 10 da manhã, amanhã Band News, estou fazendo propaganda aqui comigo e com o Pablo Ribeiro, mas o meu tesão é estar na rua, é contar uma nova história a cada dia, assim, sabe? E acho que se continuar assim, estamos bem. Agora, sonhar não custa nada, já diz a música, né? Juliano, eu gostaria, cara, de mais uma vez te agradecer por ter topado bater esse papo comigo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti quanto foi para mim poder ouvir tuas histórias. Cara, é um prazer, né? Falar sobre a gente é muito legal. Você vai ver na hora de editar que me deixa mais tímido do que na reportagem, né? Eu talvez esteja falando mais para dentro do que para fora, porque ainda não acho que eu sou assunto. Mas eu acho que todo mundo tem uma história para contar como repórter. Então não vou ser eu que vou derrubar a pauta quando a pauta sou eu, né? Juliano, e cara, quando essa pandemia passar, tu tiver a oportunidade de vir pro Sul para alguma reportagem, vamos comer um churrasco, tomar uma cervejinha juntos e se conhecer pessoalmente. Ah, agora você falou coisa boa. Fica tranquilo, Gaudério. Valeu mesmo, Juliano. Obrigadão. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.